Vamos lá, bem-vindo de volta. Hoje, nessa parte desse ciclo que eu estou acompanhando vocês dentro da simulação, tem uma das partes que eu acho muito interessante para o ensino de física dentro do ensino de ciências, é a questão das cores, da formação das cores e de como nós conseguimos enxergar essas cores. Então, acaba envolvendo biofísica da visão, esse aplicativo acaba possibilitando que você ensine a física da visão para o seu aluno, que faz parte da anatomia, da fisiologia do organismo humano, e de quebra você ainda ensina um pouco de física para ele. Então vamos aqui. O primeiro detalhe é: as cores para física, para luz, são diferentes das cores para pigmentos, tá? As cores para luz são as seguintes. Deixa eu colocar aqui e deixa eu buscar aqui. As cores de luz, as principais são vermelho, verde e azul. Essas três cores são as responsáveis pela formação das outras cores. E isso se tratando de cor primária de luz. Cor primária de pigmento é diferente, tá? Então, o que acontece? Vou ligar todas as luzes, a vermelha, a verde e a azul. Todas as cores juntas vão formar o branco, a luz branca. A luz, aquela luz da lâmpada, antes a gente tinha a lâmpada incandescente e hoje nós temos a lâmpada fluorescente. Por que fluorescente? Porque dentro dela tem um composto chamado flúor, tá? Então, a composição dessas cores formando a cor branca é a cor da luz que nós enxergamos como branca. Mas, por exemplo, se eu desligar, vou começar por cima, se eu desligar vermelho, eu vou enxergar um azul oceano, um azul diferente. Ok. Se eu desligar o verde e deixar só o vermelho e o azul, eu vou enxergar uma espécie de rosa, de lilás. Ok. Se eu desligar o azul, eu vou ter a formação do amarelo entre o vermelho e o verde. E se eu desligar todas as cores é o preto. A ausência de cor, a ausência de luz é preto. Nós entendemos como preto. Vamos ver aqui, ó. A ausência, o nosso cérebro, ele funciona da seguinte maneira. Da feita que você emite uma luz, essa luz é emitida, chega até os olhos, o cérebro interpreta essa informação que chega até os olhos. Então, luz vermelha, epa, tá vindo uma luz com uma frequência de vermelho. Se eu ligar o verde, o cérebro vai dizer, epa, tá vindo uma frequência com uma luz com uma frequência do verde. O verde está sendo refletido, está batendo aqui nos meus olhos. Se eu desligar o verde e ligar o azul, o cérebro vai interpretar, ei, aqui está sendo refletida a luz azul, então isso quer dizer que o objeto que eu estou enxergando é azul, tá? Todas elas juntas dá o branco e sem luz você enxerga como preto. Então, quando você vê um objeto preto, por exemplo, o fundo do computador que vocês estão enxergando é preto. O que significa? Significa que nessa região em que está o preto, não está sendo emitida a luz. Então, essa luz que não está sendo emitida, o meu cérebro está interpretando que
não está sendo emitido tipo algum de luz, com frequência alguma de luz, com comprimento alguma de luz, de onda, melhor dizendo, e cada luz tem uma frequência, um comprimento de onda e uma quantidade de energia atrelada a ela. Então, a combinação dessas cores, dessas três cores, o vermelho, o verde e o azul, é que vai dar o restante das cores. E o arco-íris nada mais é do que a decomposição dessa luz branca. Eu pego essa luz branca e faço ela passar por um filtro, e esse filtro ele vai dissipar essa luz em cada frequência. E aí cada frequência vai dar uma tonalidade diferente, por isso que nós temos o arco-íris. O arco-íris ele entra em contato com a água, e a água vai servir como um obstáculo. Esse obstáculo vai fazer com que a luz seja dividida em várias frequências, e essas várias frequências vai dar cada tom de cor. Essas cores vão ser distribuídas ao longo do arco-íris, formando aí as 7 cores que nós conseguimos enxergar, mas existem mais do que 7 cores, porque existem cores que nós não conseguimos, o nosso olho não consegue distinguir. Então, contando a olho nu, nós conseguimos contar 7 cores do arco-íris. Basicamente era essa a informação que eu tinha para vocês. Eu poderia falar um pouquinho sobre ondas, mas eu acho que vocês talvez não precisem tanto desse tipo de conhecimento de física, que é muito mais aplicado ao ensino médio. Mas tem gravidade aqui, ó, tem gravidade. E já que na maioria das vezes a gente acaba usando como forma de ensinar a gravidade, ó, a gravidade ela pode ser explicada através desse programa, dessa pasta em si, que o nome é gravidade, onde tem o Sol no centro de uma órbita e a Terra faz esse percurso. Eu marquei aqui com o mouse, eu espero que dê certinho, onde eu marquei 365 dias, mais ou menos foi o que eu marquei aqui. Então, mas só que não existe só esse sistema Terra e Sol, que é uma estrela. O Sol é uma estrela. Tem o Sol, a Terra, e a Terra tem o seu satélite natural, que é a Lua. Então eu posso colocar, eu quero ver o caminho. Então a Lua faz o seu percurso circular ao redor da Terra, e a Terra e a Lua circulam ao redor do Sol, formando esses traços que vocês estão vendo. Na verdade, o nome é trajetória dentro da física, ou seja, é cada pontinho pelo qual a Terra e a Lua passaram, tá? Mas eu posso estudar só a Terra e a Lua. A Terra e a Lua vai funcionar basicamente como o sistema Sol e Terra, tá? A única diferença aí são no caso, eu tenho um planeta e um satélite natural, enquanto no sistema Terra e Sol eu tenho uma estrela e um planeta. Mas eu posso enxergar a força gravitacional. Olha, a força gravitacional é a força que puxa a Terra para a Lua e puxa a Lua para a Terra. Percebam que eu tenho as setinhas, que são os vetores. Esses vetores me dão informações importantíssimas. Por exemplo, eles estão rotacionando aqui, então esse vetor está variando a direção e o sentido, tá? Porque bem aqui, ó, bem aqui é para a esquerda em relação à Terra, e bem aqui é para a direita em relação à Terra. Então esses vetores eles estão variando o sentido. Quando o vetor está variando o sentido e a direção, eles são ditos como variáveis, são vetores variáveis, tá?
Mas eu poderia dizer, ó, um vetor, um Vzinho desse aqui, quando ele está na horizontal, eu digo que a direção é horizontal. Quando ele está mostrando a setinha, que é da direita para a esquerda, eu digo que ele está me apontando, além da direção, o sentido também. E eu tenho uma força que provoca uma velocidade V aqui, tangente, a gente chama tangente à trajetória, que é essa em lilás. Então, esse vetor aqui é aquele vetor que tende a fazer com que a Lua fuja da trajetória da Terra, mas só que a gravidade não deixa essa força fazer com que a Lua fuja. O nome dessa força que tenta fazer com que a Lua fuja, o nome é força centrífuga. É o mesmo funcionamento para o satélite artificial. Ele vai estar em órbita ao redor da Terra e eu tenho sempre uma força que puxa ele para fora. O nome dessa força é força centrífuga. E a força que puxa ele para dentro aqui, toda vez, é a força gravitacional. Ela também poderia ser chamada de força centrípeta. As lavadoras de roupa, elas possuem uma centrífuga. O que é a centrífuga? É quando ela faz com que as roupas rotacionem e nessa rotação a água escapa sempre pela tangente, fazendo com que sua roupa fique mais seca, tá? Então é basicamente isso. Quanto maior a massa, colidiu. Quanto maior a massa, maior a atração. Quanto menor a massa, menor a atração. Então, essa é a lei da gravitação, depende da quantidade de massa. Quanto maior for a estrela, o planeta ou o satélite, maior será a força gravitacional. E quanto menor for a distância, maior também será essa força gravitacional. Então, a distância planetas muito distantes, por mais que tenham massas consideráveis, mas se eles estiverem muito distantes um do outro, essa força ela tende a diminuir. Então, é uma força que depende da distância e do tamanho da massa dos corpos. Eu acho que esse simulador ele é muito eficiente para o ensino de ciências. Você vem aqui do lado e procura o assunto que você quer, movimento, ondas, energia, química geral, química orgânica, ciências da Terra, etc. Você pode conseguir a compatibilidade com o seu computador, acessibilidade, escolher o idioma. Antes, logo que eu conheci essa ferramenta, ela era toda somente em inglês e alemão, se eu não me engano. E hoje ela já está traduzida, olha só que facilidade, né? Então você pode estar utilizando esses conhecimentos da forma mais conveniente que você achar. É claro, levando em consideração todos aqueles parâmetros que eu citei para vocês quando eu falei de experimento. Você não pode simplesmente entregar na mão do aluno uma ferramenta sem dar significado para essa ferramenta ou para esse conhecimento que pode ser adquirido através dessa ferramenta, ou até mesmo a inserção desse objeto dentro do cotidiano do aluno. Então, essa plataforma de simulação ela é muito importante, evoluiu muito desde que eu a conheci. Tem a versão para Android, tem a versão para o Apple, para quem usa Apple, enfim, várias versões dele para baixar, tanto pelo Play Store quanto pelo o da Apple, que baixa lá, o Apple Store, eu acho que é esse o nome, e enfim,
são simulações, ó, como o próprio nome diz, são simulações interativas para ciência e matemática. Então você vai estar podendo utilizar essas experiências virtuais, essas simulações, e tentando inserir essas simulações no cotidiano do aluno, como eu citei a lavadora de roupa, como eu devo ter citado a praia, né, que você pisa na areia quente, tá quente, mas pisa na água, tá gelada. Por que que um tá quente, por que que o outro tá gelado? E à noite a areia tá fria e a água tá morna, por que que um tá frio e o outro tá morno? E assim por diante. Então esses fenômenos todos são explicados através das ciências. E, portanto, é importante não esquecer, não é porque você gosta só de biologia que você vai ensinar só biologia para o seu aluno. Você precisa também fornecer a base para que ele cresça cognitivamente para receber tanto a física quanto a química lá no ensino médio, que é onde eles vão precisar. Senão, nós vamos, na verdade, ele precisa no cotidiano. Eu digo que a física, ela facilita muito o meu cotidiano, nas minhas aventuras, nos meus campings, na escolha do meu material que eu uso como hobby, seja no meu saxofone, seja na lente da minha câmera, seja na formatação do meu computador, na utilização, no entendimento da linguagem computacional, da linguagem matemática, seja na forma correta de levantar algo pesado, na utilização da mochila, centro de gravidade e assim por diante. Como afiar uma faca, por que que uma faca tem que ser afiada, porque senão ela não corta, porque ela precisa ter pressão e força numa área muito pequena para cortar o objeto. Caso contrário, ela vai rasgar e não cortar. Então, todas essas perguntas do que é constituída a luz, por que que eu preciso de uma lanterna, qual a luminosidade da lanterna, quantos volts a lanterna precisa para ser carregada, qual a pilha que ela precisa para ser carregada, tudo isso envolve o meu cotidiano, a caixinha de som que eu utilizo, como o som se propaga, quanto de energia eu preciso para manter aquela caixinha tocando os meus bregas, que eu gosto tanto, e assim por diante. Então veja quanto de física está envolvida no meu cotidiano. E você só vai perceber a física no seu cotidiano se você entender a física. Não adianta você ir para uma sala e fazer experimentos, levar para laboratório, sair em campo para fazer uma aula mais próxima da natureza, uma aula em um meio informal. Não adianta você fazer excursão com seu aluno no planetário da UFPA. Não adianta você tentar usar todas essas ferramentas e aparatos que os recursos pedagógicos fornecem, se você não consegue explorar com certa intensidade essas ferramentas pedagógicas. Elas precisam ser, sim, utilizadas, mas precisam ser utilizadas de forma que dê significado para a vivência do aluno, para o cotidiano do aluno, para o dia a dia, desde o livro didático, que é tão importante, mas não se deter ao livro didático, e mais ainda, uma coisa que é importantíssima é a física, ela por não ser tão bem compreendida, alguns professores acabam cometendo erros gigantescos em relação a conceitos de física. E isso é muito importante, você prestar atenção no que você está dizendo, porque você diz um conceito errado e isso acaba se perpetuando, e quando a gente chega no ensino médio para ensinar o nosso aluno, ele já tem uma visão totalmente equivocada de determinado fenômeno físico. Então, se você não sabe, procure saber antes de ensinar.
para que você não venha cometer erros grotescos de física. E foi pensando justamente nisso que eu enviei para vocês um livro que eu gosto muito, que é o Física Conceitual. Física Conceitual é um livro extremamente conceitual, como o próprio nome diz, que vai dar base para vocês ao longo da vida inteira de vocês como educadores para ensinar ciências. Isso é claro se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, o livro não vai fazer efeito por si só. Tem outro livro que eu acho muito interessante citar para vocês, que é o GREPH. GREPH são siglas, tá? São siglas. GREPH são siglas. Essas siglas, ela é um conjunto de cientistas, pesquisadores no ensino de física que criaram três volumes de um livro para ensinar física aplicada ao cotidiano, de forma que seja mais lúdica. Então, em vez de ter muitos textos, muitas coisas, tem apenas ilustrações e alguns indicativos. É um livro que você poderia, inclusive, pedir para o seu aluno. Você poderia, inclusive, imprimir. Tem na internet para fazer download. Você poderia imprimir e pedir para o seu aluno pintar e conversar com ele sobre aquele fenômeno. Tem desenhos de pessoas empinando pipa próximo a um fio elétrico, por que não pode, e assim por diante. Um terceiro livro que eu vou indicar para vocês é um livro e um canal dentro do YouTube que se chama... o livro está ali em cima, o nome do canal é Manual do Mundo. O nome do livro também é Manual do Mundo, mas eu ainda não encontrei esse livro disponível na internet. Mas o Manual do Mundo é um livro que, diferentemente dos outros, um traz uma abordagem muito teórica, o outro traz uma abordagem mais aplicada ao cotidiano, e esse último livro, ele traz uma abordagem experimental para o ensino de ciências. Só que vocês precisam ter cuidado com as explicações que são dadas tanto no canal quanto no livro, porque infelizmente quem faz o canal e quem faz o livro e as experiências não é um professor de ciências nem um professor de física, é um jornalista. Então ele comete sim alguns erros de física, ou ele tenta simplificar muito a linguagem e acaba gerando uma simplificação extrema da ciência e acaba deixando vagas aí para inclusive deixar dúbio o conhecimento de física ou de química. Então eu acho que são experiências relevantes, são experiências intrigantes, muito boas, só que precisa ser abordada com um olhar mais científico do que jornalístico. Então, encerro essa aula, essa parte da aula sobre o simulador, sobre uma interação mais tecnológica, e vamos continuar dando prosseguimento a essa disciplina e abordar outras formas metodológicas de ensinar ciências. Até a próxima!